Fala rapaziada, canal 3 Cores, 2 Coritas na área. Uns diazinhos ausente aí pra resolver umas paradinhas de trabalho, mas estamos de volta. E nós vamos falar um pouquinho do que tem acontecido com São Paulo. Acabou os jogos do Campeonato Brasileiro, mas quanto pior, infelizmente, na gestão Casares, a tendência é de ir pro fundo do poço mesmo. O que esses caras fizeram com o clube, diante dessas últimas notícias da semana, que a gente vai falar um pouco aqui hoje, porque, né, a gente não vai falar de jogo, porque não tem jogo, modo de dizer, mas vamos falar um pouquinho do que tem acontecido, do que aconteceu hoje de novo, da contratação do Danielzinho depois. Mas antes, rapaziada, deixe seu like, curta, comenta, compartilha, dá aquela moral pro gordinho. Vou voltar com foco total. Pretendo fazer o último vídeo semana que vem desse ano, para fazer uma retrospectiva dos campeonatos do São Paulo e falar um pouquinho também sobre como cada jogador se portou durante. E eu acho que vai ficar bem legal o ano que vem. Mas antes, não tem como a gente não falar. Mas, rapaziada, manda um salve pra nós aí, vai. Dá aquela moralzinha pro gordinho e vamos pra cima, porque infelizmente o São Paulino, ele não tem um dia de paz, ainda mais com este presidente. Rapaziada, acho que todos nós acompanhamos o que tem acontecido nessas últimas semanas envolvendo a instituição São Paulo Futebol Clube, envolvendo Mara Casares e Douglas Schwartzman, envolvendo o senhor Júlio Casares também. O São Paulo Eu de verdade eu tô tentando encontrar uma palavra para descrever a tamanha decepção. Que todo mundo já imaginava que acontecia irregularidades, isso é fato, né? Mas o que aconteceu foi um escárnio, né, rapaziada? Foi um escárnio total, né? Começa com a reportagem do UOL, do GE, perdão, depois teve a do UOL, falando sobre a venda de ingressos de camarote, do camarote presidencial, para terceiros, que isso não pode pelo estatuto do clube. E ali é a ponta do iceberg. Isso envolveu o próprio Júlio Casares, que ele fala na nota, São Paulo fala na nota que não sei o que lá, que estão tomando as medidas cabíveis, que vão mandar isso pro conselho, que vão a comissão arbitrária, blá blá blá, mas é tudo lorota. Esses caras acabaram literalmente com o clube. Estão falando aí que tá esse montante rateado está em torno de 10 milhões de reais. Mas para contratar o Marcos Leonardo, quando a gente precisava de centroavante para Libertadores, que eram 12 milhões, não tinha, né? Mas dinheiro pro bolso pode. Lembrando que eu não estou acusando ninguém, só estou falando sobre as matérias que vincularam. E se eles estão respondendo é porque tem fato. É uma vergonha o que esses caras fizeram com o São Paulo. Júlio Casares, se você tem um pingo de hombridade, um pingo de respeito, se você realmente ama o São Paulo Futebol Clube, você precisava renunciar isso hoje, cara. Você precisa largar a boquinha. Porque você acabou com o São Paulo. Me fala, tirando quando entrou essa corja, entrando esses caras que tomaram poder faz tempo, o Aidar, com um esquema de comissão também. O Douglas Schwartzman estava envolvido nisso aí também. Depois abafaram. Agora ele de novo. São Paulo está entregue na mão de ratazanas, na mão de sanguessugas, que estão usurpando o clube. O social precisa desmembrar do futebol. Vocês estão acabando com o São Paulo, gente. Me fala, nos tempos atrás, porque a gente só vive de museu ultimamente, quando que o São Paulo estava envolvido em caso policial? Gente, olha a gravidade do absurdo. O Ministério Público Federal começou pelo Corinthians lá, com aquele negócio do Augusto, e já tá chegando no São Paulo porque uma coisa tá puxando a outra. Gente, o que vocês vão... Vocês não têm um pingo de caráter, gente?
Caráter todo mundo tem, né? Ou é bom ou é ruim. E você olha assim, você fala, cara, a cada dia uma notícia pior pro torcedor São Paulino. O Douglas Schwartz já era pra estar fora do São Paulo e ele tava sendo o diretor da base pelo Júlio Casares. Ele que comandava a base lá. É só mudança de peça, mudança de posição. As peças são as mesmas. Vocês destruíram o São Paulo. É uma vergonha atrás da outra. É uma vergonha atrás da outra. Vocês estão acabando com a reputação. Aliás, vocês já acabaram com a reputação do São Paulo, porque o São Paulo é um time hoje gigante, mas que daqui a pouco vai ser ultrapassado, porque vocês destruíram o São Paulo, cara. Vocês destruíram o São Paulo. É inacreditável o que vocês estão fazendo. E vocês não têm um pingo de hombridade, gente. De falar assim, ó, gente, ó, realmente aconteceu problemas que vocês não vão admitir, né? Mas, ó, hoje deu um pingo de esperança. A oposição protocolou o pedido precisava de 50 assinaturas, se eu não me engano tiveram 57 e protocolaram o pedido para impeachment o Júlio Casares. Júlio Casares, você é uma vergonha, cara. Tudo debaixo do seu nariz. Lembrando que não há nenhuma acusação, não estou acusando você. Mas tudo debaixo do seu nariz. E aí vamos pensar por hipóteses. Será que você realmente não sabia de nada? Será mesmo? Os caras estão fazendo um plano de carreira dentro do São Paulo. A Mara Casares falou isso no áudio lá do GE. A cada dia pior. E aí agora a tal da, acho que se não me engano, a Adriana, eu não sei qual que é o nome da mulher, queria ganhar o carro da Austin lá. Ô, gente, às custas do São Paulo. Gente, o que vocês estão fazendo, cara? Torcida organizada. Eu vi que vocês emitiram uma nota lá, a Independente, a Dragões. Tiveram umas faixas lá pra poder protestar, mas... E aí? O que nós vamos fazer? Vamos deixar abafar isso aí mesmo? E botar panos quentes? Ou vão derrubar o Casares? Social. Muita gente ali não é São Paulino. Uma vergonha aquele conselheiro Dedé falando que o clube está levando a ferro e fogo com Mário Casares e Douglas Schwartz, porque são tudo assim, ó. Isso é uma vergonha, Dedé. O São Paulo está na mão de pessoas como você, como Júlio Casares, como Belmonte, como Douglas Schwartz, como Mara Casares. O ano do São Paulo foi terrível. No vídeo seguinte que a gente vai fazer na semana que vem, eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu na retrospectiva do ano. Cara, poderia ter um ano pior? Poderia se o Palmeiras tivesse ganho a Libertadores. O Corinthians foi campeão paulista pela Copa do Brasil. Devendo aí, ó, déficit de 200 milhões no final do ano. Mas foi campeão. Tá errado, claro que tá errado. Se o Palmeiras ganhasse a Libertadores, seria um ano terrível pro São Paulo. Os rivais ganhando o título e nós nas páginas policiais. Cara, vocês já pararam pra pensar que o Ministério Público tá averiguando dentro para ver as irregularidades? Cara, como que vocês olham essa situação e ninguém se indigna? Lembrando que a gente está aqui para poder, os influenciadores são paulinos estão aqui para falar, para a gente tentar ir para um rumo bom. Claro que a gente quer ganhar títulos, mas a gente quer pagar a conta. Sem pagar a conta não fecha. Levantaram a cortina de fumaça que ia conseguir os 200 milhões para fazer contratação. Mentira! Mentira! Aí vocês vão entregar o time pro Crespo pior do que estava o ano passado, esse ano. Oscar vai embora. Tudo bem que não fez nada, machucou muito. Mas e aí, gente? Nós vamos, de novo, nós vamos correr risco? De novo, a torcida vai ter que pegar e empurrar para cima? De novo,
a gente vai ver essas coisas. E eu vou te falar, me preocupa demais se não impeachment o Casares no último ano do Casares. Eu tenho falado isso nos outros vídeos. Cara, esse cara, ele já é o pior presidente da história, tá? Ele pra mim já é o pior presidente da história. Ele conseguiu superação de ser pior que o Leque e o Ardar. Juntos. Falador, demagogo. Ele vai, se ele não for impeachment, ele vai tentar arrebentar ainda mais o clube pra poder ganhar algum título, pra não sair como o pior. Que ele é o pior, ele pode fazer o que ele quiser. O São Paulo está no fundo do poço, rapaziada. Diante dessas circunstâncias, diante dessas notícias que nós estamos vendo aqui, é uma vergonha o São Paulo como instituição passar por esse vexame. Vexame. Páginas policiais. A gente só ouviu isso em Itaquera. E a gente, ó, igualzinho os caras. Igualzinho. Aí você vê o Palmeiras se reestruturando, buscando títulos toda hora. Graças a Deus não ganhou nenhum esse ano. Mas tá lá, brigando pelas cabeças. O Santos. E você vê o São Paulo, que a cada dia fica pior a situação. Ninguém aguenta mais isso, ô Casares. O Thiago Leifert falou, o Thiago Leifert foi renuncia, Casares. Renuncia. É menos vergonhoso do papelão que você está fazendo a gente passar. Ninguém aqui aguenta mais olhar para as circunstâncias e falar assim, o São Paulo morreu, modo de dizer. É polícia investigando desvio de dinheiro absurdo dentro do São Paulo. Mas pagar 12 milhões pelo Marcos Leonardo para poder trazer um centroavante não dá. Agora para surrupiar, para desviar, porque a polícia está investigando, porque se tem a fumaça, fogo. E o que a gente vai fazer? Vai olhar essa circunstância e vai ficar calado? Vamos continuar protestando, vamos continuar fazendo vídeo, tudo pacificamente. Mas não dá pra ter esses caras mais. Ou desvia, tira o social do clube, ou faz SAF, que também pra mim, de verdade, é o que eu menos gostaria. Mas o que não dá pra entregar, você entrega na mão de pessoas como Júlio Casares, Mara Casares, Douglas Schwartzman. O São Paulo está envolvido em páginas policiais, rapaziada. Quando que você via um clube como referência o São Paulo passar por essa situação? Desvio de 10 milhões de reais, rapaziada. Os caras alugam camarote lá para terceiros para poder, usurpar o dinheiro do clube. O que nós vamos fazer? Organizados, o que nós vamos fazer? Ninguém aguenta mais. Envolvimento em coisa errada atrás de envolvimento em coisa errada. Casares, pelo amor de Deus, renuncia. Renuncia. Ninguém te aguenta mais. Você montou um time patético. Você montou um time vergonhoso. E agora, para fechar com chave de ouro, para a cereja do bolo, você fez com que o São Paulo se envolvesse em páginas policiais. Você tem um pouco de hombridade, cara. Renuncia. Leva toda essa corja junto. Muda o estatuto. 200 conselheiros, 200 e poucos conselheiros mandando num time de mais de 20 milhões de torcedores. E aí você vê conselheiro santista, aí você vê dentro do social corintiano, palmeirense. Esses caras estão tomando conta do São Paulo, gente. Olha o absurdo que nós estamos vendo. É notícia ruim atrás de notícia ruim. É inadmissível o que esses caras estão fazendo com o São Paulo. É inadmissível. E a tendência, infelizmente, é piorar. Todo mundo, até eu tô vendo uma reportagem do GE, sócios protestam com faixa de áudio. Todos ganharam. Se é todos, é todos. Todos estão surrupiando. Todos estão levando. E o áudio que fala sobre os três como pivô dos camarote é um áudio É um áudio nojento, gente.
É um áudio. E aí você vê a Mara Casares, eu tenho um plano pro São Paulo. Plano de carreira. Quer ser presidente, que não vai ser mais, né? Pediu licença, né? Ela e o... Mas tem que ser expulso. Precisa limpar. Leva junto o Casares, tem que ser expulso da instituição. Tá em coisa errada, tá sendo infringido o clube, tá sendo lesado o clube. E nós vamos fazer o quê, gente? É uma coisa, olha assim ó, a situação do São Paulo. Pra fechar esse clube, só falta a gente cair pra segunda divisão. E o Júlio Casares, infelizmente, se continuar no poder, vai acontecer isso. É triste falar isso? Pô, irmão, é difícil demais escutar isso. São Paulo, como referência, vive aí altos e baixos, ou melhor, mais baixos do que alto faz tempo. E agora, envolvido em páginas policiais, rapaziada. Eu, de verdade, esses casos de polícia... E ó, eu vou ser sincero, é que não se abre tanto assim não, mas tem muita coisa pior rolando. Você vê os influenciadores, você vê aí o Barolo, você vê os caras assim, você fala assim, cara, não é possível o que tá acontecendo no São Paulo. Não é possível. É inacreditável. Esse negócio da Austin aí, do carro da menina aí, é um escárnio, né, cara? Eu não ganhei nada. Você quer... Cara... É difícil demais, é difícil demais. Hoje protocolar esse impeachment a oposição protocolou esse impeachment do Casares, que ele de verdade não tem mais sustentabilidade. O governo dele ruiu, ele tem que ir embora. Mas e aí? Até quando a gente vai? Aí sai o Casares, entra outro que é pior que ele. E a gente vive nessa roda gigante, nessa coisa ridícula, nesse olhar que você fala assim, não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. 10 milhões envolvidos nessa história. É escândalo. Escândalo. É inacreditável. O UOL postou assim, ó, investigação apura saques em espécie do São Paulo e depósito para cartolas. Gente, é inadmissível. E São Paulo, pelo amor de Deus, não se presta ao papel ridículo. Lógico que você tá na pessoa de Júlio Casares. Para de ficar emitindo nota. Você não olha, estamos apurando. Vocês estão tudo errado, irmão. Para com isso. Vamos responsabilizar as pessoas. O primeiro que precisa ser responsabilizado se chama Júlio Casares. Que precisa renunciar. E leva junto toda essa trupe. Leva tudo. Que estão no São Paulo há mais de 14 anos aí. E estão fazendo com que o São Paulo aí tá acabando com o São Paulo. É inadmissível, cara. É inadmissível o que esses caras estão fazendo. Inadmissível. O São Paulo, eu olho a situação assim, eu falo, cara, será que isso nunca vai melhorar? Nunca vai melhorar. A situação tá pior porque a gente já não ganha nada. A gente não entrega um time bom pro técnico. Os jogadores que tem lá, muitos não merecem nem ter vestido a camisa do Novo Horizontino, com todo respeito ao Novo Horizontino. Com todo respeito. Tem jogador lá que não tem condições de vestir a camisa de um clube grande. E aí a gente vê assim, apanha de todo mundo. Apanha do Fluminense esse ano. Aí pra acabar, ó, vamos respirar um pouco. Acabou o futebol. Eu falei no meu último vídeo com o jogo do Vitória. Graças a Deus acabou. Pega lá pra você assistir. E aí você vê 2 semanas depois, escândalo atrás de escândalo. Júlio Casares, vai embora, cara. De verdade, vai embora. Você já jogou no lixo. Vocês rasgaram a camisa do São Paulo. Você já tá jogando no lixo uma das histórias mais lindas do futebol mundial. E é verdade mesmo, gente. São Paulo é tricampeão mundial, ninguém vai chegar. De verdade, ninguém vai chegar a ser tricampeão. Quem poderia é o Flamengo, mas que perdeu. Dificilmente algum clube brasileiro vai chegar a ser tricampeão. Quanto a isso, ninguém vai bater nós, gente. Nos títulos.
Mas nós vamos perder lá pra trás. Daqui a pouco o Flamengo vai continuar ganhando Libertadores, Brasileiro, o Palmeiras vai continuar ganhando Brasileiro, Libertadores, clubes assim emergentes. Não, o Atlético Mineiro é que foi uma lástima o Atlético Mineiro. Daqui a pouco os caras, o Cruzeiro tá vindo muito forte pra 2026 e nós vamos ficar pra trás, irmão. Se não tiver uma limpa geral, se não tiver algo que possa fazer com que a gente limpe o esgoto que tá lá, ou separa o clube, o social, do futebol, a gente vai continuar passando isso. E rapaziada, antes de encerrar, não esquece de dar o seu like, curta, comenta, compartilha. Porque eu até tava falando com o meu irmão, eu falei, poxa, amanhã vai ser um vídeo no canal e é uma lástima fazer isso aqui. Eu queria estar falando aqui, por exemplo, da contratação do Danielzinho, que eu acho que é um bom jogador. Mas eles tiveram a proeza de botar o São Paulo nas páginas policiais. Mas antes, rapaziada, antes de encerrar, deixa seu like, curta, comenta, compartilha, dá essa moral pro gordinho e vamos pra cima, porque é vamos São Paulo. E pra encerrar, a minha frase eu deixo aqui. Casares, renuncia. Renuncia. Você não pode ficar mais um dia no comando do São Paulo. Leva junto. Oposição. Toma jeito, oposição. Tira o Casares de lá. Só que assim, não dá pra entrar um outro pior que o Casares. Ou vocês entram na linha e na ordem pra recuperar o São Paulo, ou vocês vão conseguir, infelizmente, fazer o São Paulo cair. Mas o torcedor não vai deixar. Esse clube é muito grande. Infelizmente está entregue na mão de pessoas amadoras. Mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Fechou, rapaziada? Desculpa o desabafo, mas eu não podia de falar desses escândalos que está acontecendo nos últimos dias. Né? E ó, vai ter mais, viu? Vai ter mais. E eu espero que tirem esse mal do clube para que a gente possa olhar para frente, olhar com dignidade o próximo presidente, assim, arrancando ele de lá. Joga limpo com a torcida. Rapaziada, nós não tem dinheiro. O Casares deixou dívidas e dívidas. Esse superávit é fictício. Nós vamos com esse time. Não é o time de São Paulo? De maneira nenhuma. Mas é o time que eu consigo pagar as contas. Com honestidade mesmo, com honestidade. É esse time que eu consigo jogar. Eu tenho certeza que a torcida compra ideia. Eu tenho certeza que a torcida vai chegar assim e falar assim, não, beleza, fechou. Mas não quer ver mudança. Quer ver pagando as contas, não quero ver negócio de atraso de imagem. Não quero ver nada disso. Se o próximo presidente fizer isso, ele vai botar o São Paulo no rumo certo. Fechou, rapaziada? Semana que vem eu quero fazer a retrospectiva da lástima que foi esse ano. Falar um pouquinho do Danielzinho, que é um bom jogador. E encerrar o ano, eu espero que sem mais nenhum escândalo, né? Mas eu acho difícil. Tudo você pode esperar de Júlio Casares. Fechou, rapaziada? Tamo junto, grande abraço. Vamos São Paulo. E ó, vocês não vão derrubar nosso time não. Vocês não vão conseguir. Nós somos mais fortes que vocês.